Maravilha. Bora resolver mais alguns exercícios. Como a gente já está nos finalmente do nosso dia de reposição, eu gostaria muito de resolver alguns exercícios pontuais agora. E os exercícios pontuais envolvem algumas teorias que são muito importantes. Então, a primeira teoria que é muito importante é: uma string, ela é imutável. O imutável significa que ela não pode ser modificada. Não pode. E aí você fala assim, ué, mas a gente transformou uma em maiúsculo. Não, a gente criou uma nova string em maiúsculo e atribuiu para a mesma variável que a gente estava utilizando. A gente não converteu os caracteres dela para maiúsculo. É isso que a gente tem feito, olha só. Saca só. Quando eu pego, por exemplo, deixa eu ver aqui, acho que deve ter um conversor para maiúsculo. Aqui, ó, conversor para minúsculo ou para maiúsculo, tanto faz. O frase.toLowerCase. O toLowerCase, se a gente olhar dentro da documentação da string, então vamos ver aqui o toLowerCase. ToLowerCase converte todos os caracteres de uma string para minúsculo, usando as regras da localização atual, da localização padrão, do locale. E o que acontece? Nota que ele devolve uma nova string. Ele devolve uma nova string. Ele não modifica a string. Então, eu vou fazer um exemplo aqui de imutabilidade, né? Vou fazer aqui exemplo de imutabilidade. Imutabilidade da string. Olha lá. Processo de imutabilidade da string. Só para a gente ver como que acontece, né? Criei lá um scanner, vou ler uma frase, deu a frase. O que eu quero imprimir agora é o seguinte. Eu quero imprimir a frase. Vou imprimir a frase original, está aqui, frase. Depois, vamos imprimir frase to, sei lá, upper, porque eu vou escrever em minúsculo provavelmente. Upper case. Então, vou imprimir aqui, ó, to upper case. Então, estou imprimindo ela em maiúsculo. E depois, a frase sem modificações. Que a gente vai ver que ela não modificou realmente. Então, só isso daqui para a gente ver. O resto não me importa, eu vou apagar porque não é o objetivo aqui. É só para a gente ver os estados da frase, né? Então, compilo e eu rodo. Uma frase qualquer. Tá? Espaço. Qualquer. Uma frase qualquer. Olha que interessante. Quando eu rodo, e aí aqui a gente está fazendo, né, o to, deixa eu ficar mais puladinho. A frase original está lá, exatamente como eu digitei. Depois eu rodo frase.toUpperCase. Ele devolve toda a frase convertida para maiúsculo, mas ele não mexe na frase. Ele devolve uma nova string em maiúsculo. É uma nova string em maiúsculo. E por último, se eu imprimir a frase novamente, você vai ver que ela realmente não mudou o case das palavras, né? O case continua igual. Então, se é maiúsculo ou minúsculo, continua exatamente igual.
E isso daí é uma coisa muito da hora. Mas é um problema sério. A imutabilidade é o bicho. Então eu não consigo, por exemplo, falar que uma determinada posição da string ela vai mudar de valor. Eu não posso. Eu tenho que recriar toda a string. Então eu tenho que pegar todos os caracteres antes, mudar esse valor e ir concatenando e montar com a outra. Eu não consigo fazer, então, a modificação de uma string. A string não pode ser modificada. Por isso, essa técnica, né, essa característica, se chama imutabilidade. E a gente tem várias coisas imutáveis, né? E isso daí, dentro de, por exemplo, se a gente for para Python, uma das estruturas que a gente utiliza bastante é lista. Lista é mutável, pode ser modificada. Tupla, que é a prima irmã da lista, ela é uma lista que não pode ser mudada. Ela é imutável. String no Python é imutável também. Você não modifica um caractere dela. E são características da orientação objeto que nós respeitamos. Isso daí não é só do Java. Acontece no Python, em outras linguagens orientadas a objeto, tem essa característica de não poder modificar alguma coisa. Então, quando eu não posso modificar, é dito então que algo é imutável, não pode ser mudado. Isso daqui é só para provar que não ocorre a mudança. Então, já que não ocorre a mudança, olha só o exercício e o problema associado que nós temos. Cadê o exercício? Está aqui. Escreva um programa para ler uma frase e um caractere. Sempre que o caractere lido aparecer na frase, ele deve ser substituído por um asterisco. Pelo amor de Deus, não existe asterístico. É asterisco. Por exemplo, se os valores fornecidos fossem, por exemplo, o dia está nublado e o caractere que eu quero trocar é o A, o programa deverá fornecer como resultado final o de asterisco, este asterisco, nublo asterisco do. Então, eu teria que mostrar isso daqui como resultado. Eu teria que criar essa solução, substituindo os caracteres que eu marquei, ali no caso o caractere A, por asterisco. Como não existe a possibilidade de mudar um caractere, o que eu preciso fazer? Eu preciso verificar e montar uma saída com isso daqui. Esse caractere é o A? Não. Copia. Ah, copiei para cá. Aí eu pego o próximo, que é o espaço em branco. Esse caractere é A? Não. Copia. Esse caractere é A? Não. Copia para cá. Esse caractere é A? Esse caractere é A? Não. Copia para cá. Esse caractere é A? É. Grava aqui asterisco. E assim eu vou continuar. Então a ideia toda é que eu preciso varrer essa string e testar caractere a caractere. E aí, se for diferente do A, eu copio. Se for igual ao A, eu troco pelo asterisco, colocando no lugar um asterisco. Então, essa é a ideia. Bora fazer isso daí. Vou pegar esse daqui mesmo. Qual que é o número do exercício? É o 14, né? É o 14. Lista 7. 7, 14. Arquivos salvar como 14. O 14, então, ele pede para ler uma frase e ler uma letra, né? Um determinado caractere. Então, vou criar a frase, vou criar a letra. Beleza, frase e letra. Entre com uma frase, entre com uma letra. Agora eu já tenho a frase e já tenho a letra. Eu preciso
montar um esquema tal que eu possa passar por todos os elementos de uma frase. Índice começando em zero, um índice sendo menor que a frase, ponto, seu comprimento, método, um índice mais. Agora eu vou testar se alguma coisa, vamos fazer o teste. Se a frase tem um caractere que nesse índice, nessa posição, é igual ao caractere que foi digitado, e aí eu estou fazendo exatamente igual, se for igual, o que eu vou fazer? Bom, se for igual ao caractere, eu vou falar que a minha saída, então eu vou criar uma saída, falar frase, letra, eu vou criar aqui uma saída começando em branco, sem nada por enquanto. Eu vou falar que minha saída vai ser mais igual. Então, se é igual ao caractere, vai ser mais igual asterisco. Se não, se não é igual à letra que eu estou procurando, eu simplesmente vou falar que a minha saída vai ser igual a frase, ponto, caractere na posição, índice. Vou pegar o próprio caractere que eu estou vendo e vou copiar para a frase novamente. Vou copiar para a frase, copiar para a minha saída. Após isso, eu vou simplesmente fazer a impressão. E aí, tenho lá. Provavelmente deve funcionar. Compilou, rodou. Vamos experimentar. Batatinha, quando nasce, a letra é A. E aí, olha lá que legal. B asterisco, T asterisco, tinha asterisco, QU asterisco, NDO asterisco, N asterisco, SC asterisco. Então, isso é muito importante da gente entender. Eu preciso copiar cada caractere porque eu não consigo mudar uma string. Ela vai me criar uma nova saída. Eu não consigo nem modificar a mesma. Eu tenho que ter uma temporária, se eu quiser, depois substituir sobre essa. Ao final, a minha frase, né, recebe a saída. Teria que ser assim. Eu teria que atualizar. Sobre ela mesmo não dá para fazer essa modificação. Então, não tem um acesso que nem a gente faz, por exemplo, num vetor, né? Apesar da string ser idêntica a um array, ela não tem o acesso direto ao caractere. E aí, por conta disso, eu não consigo modificar o caractere específico de uma string. Eu tenho que copiar tudo antes, modificar o que eu quero, copiar tudo depois e remontar ela. É só assim que é possível fazer. Então, a gente fez exatamente isso. A gente varreu a frase toda, aonde é igual ao caractere, a gente colocou asterisco. Aonde não é, a gente copiou de volta. Mesmo caractere, copiou. Mesmo caractere, copiou. Mesmo caractere, copiou. É o caractere que eu estou procurando? É, substitui por asterisco. Então, aqui é um char, isso daqui também retorna um char, que é o char na posição, né? Então, os dois retornam a letra. Um é sempre o asterisco, o outro vai variando de acordo com o que a gente inseriu, né?
Chique? Teoria, então, da imutabilidade. O outro que eu achei interessante, que a gente poderia conversar, que tem coisa legal sobre ele, é o 20. Vamos ver o 20. Escreva um programa que receba uma frase e conte e imprima um número de palavras dessa frase. Como que eu posso contar o número de palavras de uma frase? Bom, se você perceber, as palavras são separadas por espaços. Se eu contar a quantidade de espaços que eu tenho, por exemplo, aqui eu tenho uma palavra, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. E eu tenho 15 espaços. Então, a quantidade de espaços mais um é a quantidade de palavras que eu tenho. Se a frase for escrita direitinho, é isso. Então, se eu contar... Opa, desculpe. Shift Tab. Aqui. Nossa, eu me perdi totalmente. Ah, sacolinha. Um bendito negócio que fica na frente da minha... Aí, mudou. Eu fechei? Eu acho que eu fechei isso sim. Certo. 7. String é essa? Não, eu fui lá pro início. Ah, eu sou lerdo demais. Cadê? 20. Aqui. Então, se eu contar a quantidade de espaços, eu consigo descobrir quantas palavras eu tenho. Então, normalmente, uma frase tem a quantidade de palavras é a quantidade de espaços mais um. Pode ser essa forma. Fazer esse daqui, então, para contar a quantidade de espaços. 20. A gente vai entrar com a frase. Letra não vou usar. O que eu tenho que fazer? Quantidade mais um. Isso aqui também a saída não vou usar. Então, estou verificando se é igual a espaço. E aí eu vou usar o meu contador aqui. Contador. Agora sim. Faço lá contador mais um. Contador de espaços mais um, né? Então, a ideia toda é, eu vou contar a quantidade de espaços que tem numa frase, e isso daí vai me dar a quantidade de palavras, que é o objetivo aqui, né? Escreva um programa, receba uma frase, conte e imprima o número de palavras desta frase. Então, compilando, rodando. Então, vamos fazer, né? Batatinha quando... Quando nasce. Dois espaços, tem que me dar 3 palavras. E aí funciona. Isso daí é legal. Mas não é só dessa forma, né? A gente pode utilizar outras técnicas que são um pouco mais avançadas. Vamos então à documentação. A documentação da string. A documentação da string, ela tem um método que se chama split, que é fatiar, cortar, né, dividir. Split, tá aqui. E o split, ele recebe uma regra, né, um regex, uma expressão regular ou um caractere. Ele corta a string aonde tiver aquele caractere ou aquela expressão regular. E ele devolve para a gente, e aí entra num conceito novo,
um array de strings. Por isso que eu disse que era mais avançado. A gente ainda não viu o array, então ele devolve um array de strings. Eu vou mostrar, então, como que a gente pode fazer. Vou fazer aqui uma segunda versão dele. Uma segunda versão. Uma segunda versão. Joia? Agora, eu não quero mais varrer. Eu não quero varrer. Não vou varrer mais. Só para a gente ver o que acontece, eu vou usar uma biblioteca externa para me ajudar a mostrar para vocês. Então, eu vou colocar aqui string, notação de array, palavras, frase, ponto, split. E eu vou passar uma string, que é o espaço. Então, um espaço em branco. Ok. Eu vou importar uma biblioteca só para poder mostrar a saída de forma mais rápida e simples. Então, vou importar uma biblioteca nova aqui. Import java.util.arrays. Essa biblioteca é uma biblioteca utilitária, muito parecida com a biblioteca math que a gente utiliza. Ela tem um monte de função, a math, matemática, ela tem funções específicas para a gente usar para fazer cálculos matemáticos. A arrays, ela tem funções específicas para manipulação de arrays. Então, ela é bem específica para isso. Vou fazer a impressão aqui, ó. Chamar ela arrays.toString. Estou convertendo para string o meu array de palavras para ele poder exibir tudo de uma vez. Não se preocupa com isso aqui, eu só quero usar essa linha para mostrar o que está saindo. E aí o que acontece? No meu contador, eu vou utilizar uma função do array, que é o length, e não é uma função, é um atributo do array. Então, ele não tem abre e fecha parênteses, diferente da string que tem. Palavras, ponto, length. Se fosse uma string, tinha abre e fecha parênteses. Como é um array, não tem. E ele vai dar a quantidade também certinha para a gente ver. Então, compilou, rodou, batatinha, quando nasce. E olha só, ele criou uma lista com as 3 palavras. E aí, se eu pegar o tamanho dessa lista, ela tem 1, 2, 3. Tamanho dela, o comprimento dela. É uma outra forma e você não iterou. Bem legal, né? Então, essa aqui é uma forma mais avançada. Se você souber, eu não me oponho. De jeito maneira, pelo contrário, eu fico muito satisfeito. Mas eu estou mostrando um algo a mais, né? Aqui foi um chorinho do que a gente tem pela frente. A gente vai manipular arrays. E aí, esse cara daqui é a forma com que a gente consegue ver a quantidade de elementos que a gente tem, a quantidade de itens que a gente tem no array. A gente vê dessa forma. Então, só para mostrar. Novamente, usei essa biblioteca com essa função só para poder imprimir de forma mais fácil para a gente visualizar. Então, essa era uma possibilidade bem interessante. Agora que a gente já viu uma forma de passar pelos itens de um array, olha, falando bobeira, pelos itens, deixa eu só abrir, não pelos itens, pelas palavras
de uma frase, né? Voltando ao primeiro lá, a gente usou um for, né? Como a gente viu, a gente chegou nas palavras. Olha só que legal. Então a gente usou palavra. Bom, a gente viu que o último espaço encontrado até o final é a última palavra. Então, se eu tiver uma frase, quando eu encontro o último espaço dela, o que vier depois é a última palavra dela. Por que que eu estou falando isso? Porque o próximo exercício de lista é outro. É esse. Não muda de lugar, não muda. Pronto. Pelo menos eu não fico mais. Fico com janelinha separada. Em abinha eu não gostei muito, não. Não. É o 23, esse. Elabore um programa para obter o nome completo de uma pessoa. É uma frase. E a seguir, forneça o sobrenome completo informado. A gente, por exemplo, tem aqui Homero Francisco Bertol. O sobrenome é o último nome, que é Bertol. Como que a gente pode chegar? Você vai procurar, achou espaço, aqui depois dele tem um espaço. Achou um espaço, aí você foi procurando, opa, achei outro espaço. Quando eu acho o último espaço, do último espaço em diante é o sobrenome. Só que aí, como que eu posso pegar uma parte da string, uma substring? Opa, peraí, substring? Eu acho que eu já vi isso na documentação. Deixa eu ver aqui. Subsequence. Substring. Olha, não é que tem uma substring? Olha que legal. Ela tem aqui um índice que começa, tem a possibilidade de fazer aonde começa, pega até o final, e eu posso estabelecer aonde começa e aonde termina, sendo que aonde termina sempre não é contado, é excluso. Então, sei lá, eu quero do caractere 5 ao caractere 7. Então, eu tenho que fazer de 5 a 8, porque ele não pega o 8, é menor que o 8. Então, esse aqui é intervalo fechado, incluso, esse intervalo aberto, excluso, né? Ou, se você pegar uma posição, ele vai até o final. Bom, se a gente fizer isso daqui, fica fácil, né? Por que que fica fácil? Porque a gente está pensando em fazer para frente, né? Porque a gente está pensando em ir procurando a quantidade de espaço para frente. E se eu for de trás para frente? Então, se eu for do final para o início, na hora que eu encontrar o primeiro espaço é dessa posição para frente. Não é verdade? Ó, que genial. Aí eu pego o sobrenome da pessoa. Então vamos fazer desse jeito. Esse aqui é o 23, né? Aqui. Arquivo, salvar como 23. Depois eu faço os outros ali. Então, eu vou pedir para ele entrar com um nome. Entre com um nome. Entre com um nome. Aí vai ser digitado o nome. Beleza. Vai ser digitado o nome. Só que aqui, eu estou começando no índice 0 e indo até menor que o tamanho. Então, vamos supor que eu digitei banana em formato string, né? Eu digitei banana. Qual que é a primeira posição? É 0. 1, 2, 3, 4, 5. Tamanho 6. Beleza? O tamanho é 6. Se eu quiser, e eu estou fazendo isso, né? Varrer a minha string, eu pego da posição 0 e vou menor que o tamanho. Agora, se eu quiser ler ao contrário, eu não posso começar no tamanho, porque ele começaria aqui nessa posição. Vai dar errado. Eu tenho que começar no tamanho menos 1.
que é o 5. Então, eu vou fazer aqui, começa no tamanho menos 1. E eu vou fazer enquanto o índice for maior ou igual a 0, que ele vai vindo para trás, ó, maior ou igual a 0. Quanto é maior ou igual a 0. E eu não vou incrementar, eu vou decrementar, ó. Decrementar. Então, eu comecei de trás, do fim, para o início. E aí eu vou verificar. Existe um caractere espaço? Se eu encontrar um caractere espaço, o que, que eu vou fazer? Eu encontrei, por exemplo, um espaço aqui. Encontrei o caractere espaço aqui, na posição 3. Então, eu não vou pegar da posição 3 em diante. Eu vou pegar mais um, 4. Porque aí eu pego desse aqui para o final. Entendeu a jogada? Vou pegar isso daí. E eu vou colocar aqui o sobrenome. Sobrenome vai ser igual ao nome, ponto, substring. E aí na substring eu tenho que falar para ele aonde começa. Só que aonde começa é uma posição anterior, que é o tal do espaço. Eu não quero espaço, então vai ser índice mais 1. E aí eu tenho o sobrenome. E aí eu mostro o sobrenome. Facinho também. Desde que a gente conheça a função substring. Compilou. Ah, eu tenho que tirar esses negócios que eu deixei aqui. Que aí também não dá, né? Deixa bagunça no meio do código, não vai rolar. Rodando, então, vou colocar ali Antônio Gonçalves. Antônio Gonçalves, vamos ver. Antônio Gonçalves. Gonçalves. Vamos tentar outro com 3 nomes. Ana Maria Braga. Sobrenome? Opa, Maria Braga. Olha o que, que aconteceu. Ele pegou Maria Braga e eu queria somente Braga. Então tem um probleminha aqui associado. Lembra que a gente tem um negócio chamado break? Depois que ele encontra uma vez, por que, que ele pegou o outro? Porque ele encontrou o outro espaço lá para trás. Ele foi andando, né? Então o que eu vou fazer? Depois que eu encontro, eu pego tudo, eu vou dar um break. Para. Você já encontrou o que eu queria. Então, compilou, rodou, ó, Ana Maria Braga. Aí agora ele traz só o Braga. Show, né? Ficou legal agora, brincadeira. Traz só o último nome. Aí esse aqui fica legal. Esse aqui também dá para fazer de uma outra forma. Novamente, eu vou falar que é uma forma avançada, baseada naquele uso que a gente fez do split. Então dá para pegar com o split também. Vou fazer uma segunda versão. Arquivo, salvar como. Esse cara, versão 2. Versão 2. Agora, olha só. Eu não preciso pensar em fazer um laço. Eu vou colocar aqui o nome. Eu vou colocar aqui string nomes, no plural, nomes. Eu quero pegar, vai ficar ruim, né? Tá? Palavras, vou usar palavras. E aí eu vou pegar o nome, ponto, split, e aí eu quero separar no espaço. Separei no espaço. Agora eu tenho que pegar
palavras e eu vou pegar uma posição específica. O tamanho de palavras é palavras.length. Só que o palavras.length é o comprimento dela. Se eu quiser pegar a última posição, -1. Compilou. Não troquei o nome, né? Vamos trocar. Underline versão 2. Underline versão 2. Compilou. Ok. Tira a mensagenzinha e roda. Vamos lá. Antônio Gonçalves. Ele trouxe Gonçalves. Ana Maria Braga. Ele trouxe Braga. Entendeu? Dá para fazer de várias formas. Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente conhece sobre a ferramenta que a gente está utilizando, no caso, a linguagem que estamos utilizando é Java, quanto mais estudamos sobre suas bibliotecas, mais fácil fica programar com ela. Então, a gente saiu de um laço para um comando, e depois mais um comandinho aqui para deixar. Eu acho que é bem interessante quando a gente estuda, a gente consegue melhorar as execuções fazendo coisas melhores. Novamente, isso daqui é avançado, a gente ainda não viu. Então fiquem tranquilos, a gente está ainda em string, a gente não chegou nos arrays, mas eu estou mostrando como que funcionaria com arrays para aqueles que já viram, para aqueles que querem experimentar ou conhecer. Tá aí mais uma forma de resolver. Vamos resolver, eu já fiz o 20. Conte a quantidade de palavras já. Esse aqui, ó. Escreva um programa que receba uma frase e imprima cada palavra desta frase em uma linha. Esse aqui tem algumas coisas bem legais. Vamos fazer o 21. Deixa eu abrir o anterior. O anterior já está no jeito, né? 23. 23. Versão tá aqui. Arquivo. Salvar como 21. 21 mesmo? É o 21. É esse que a gente vai fazer. Cada um numa linha. Bom, vamos fazer. A gente pediu para ler uma frase. Pediu para ler uma frase. Frase. Nossa Senhora. Frase. Tururu, tururu. A gente vai mudar aqui, vai ser frase. Depois a gente vai mudar o que está aqui. E aqui, frase. Então, ele pede para imprimir cada caractere da frase. Quando ele encontra o espaço, ele não imprime espaço. Ele pula de linha. Acho que a gente já fez isso com aquela recriação da string. É muito similar aquilo. Então, entre com uma frase, e aí ele vai ler a frase, a gente vai começar lá. A frase começando no índice 0, índice 0 sendo menor que frase, ponto, seu comprimento, e o índice sendo mais depois, a gente indo para frente, né? Acrescentando. Então, ele está varrendo a frase, caractere a caractere. Aí o que acontece? Se eu achar um espaço, eu vou fazer system.out.print ln, sem nada. O que faz isso aqui? Pula de linha. Se não, o que eu vou fazer? System.out.print e eu mando imprimir frase ponto char at de índice.
Aí, ó, mandei imprimir o caractere. Vou mandando imprimir caractere a caractere até finalizar. E por último, só para pular a última linha, um systemout.println ali no finalzinho. Olha só que legal. Rodando uma frase qualquer para testar. Ele foi imprimindo caractere, caractere, achou espaço, pula, achou espaço, pula, achou espaço, pula. E aí ele fez isso. Ó, muito legal. Funciona muito bem. Então é uma das possibilidades, né? Então a gente tem possibilidades. Da mesma forma, a gente poderia usar, né, fazendo lá o uso do split também, a gente poderia fazer da mesma forma. Salvar como versão 2 com o split. Então, com o split, eu pegaria aqui e colocaria string linhas, frase, ponto, split, splita no espaço, quebra no espaço. E aí você tem várias linhas agora. E eu quero fazer o seguinte, eu quero imprimir todas as linhas. Então, eu não vou imprimir mais a frase, né? Eu não vou iterar mais a frase. Eu vou iterar as linhas. Só que quando eu lido com o array não tem o abre e fecha parênteses. Tirei. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou tirar tudo isso. Opa, opa, opa. E vou mandar imprimir linhas no meu índice. Só que eu vou pular de linha. Print LN. Imprime todo mundo pulando de linha. Não preciso mais disso também. Imprime todo mundo pulando de linha. Então você compila, muda o nome para funcionar. Underline versão 2. Versão 2. Compila, esconde as mensagens e roda. Um teste bem interessante para ver como fica com o uso do split. Um por linha. E aí, já que a gente está mostrando coisas que excedem, vou aproveitar. Vou fazer uma segunda versão. A gente fez laços e a gente aprendeu 3 laços. While, do while e for. Então a gente aprendeu while, do while e o for. O for, ele tem uma variação chamada for each. Ele se chama for each, mas não se escreve for each. Ele se escreve muito parecido com o for normal. Só muda um pouquinho a exibição dele. Vou mostrar como que ficaria com o for each, um outro laço. Novamente, não vimos, mas estou colocando aí para quem achar interessante. Possibilidade de resolução. O for each, ele pode ser escrito da seguinte forma. A gente tem string, linha, em linhas. Eu mando imprimir a linha. Para cada linha, olha lá, para cada linha em linhas, eu mando imprimir. Cada linha. Expectativa de 2 pontos. O in é... Ah, não, o in é no Python. Perdão. Aqui é 2 pontos. Para cada linha em linhas. Troca o número, lerdo. Para cada linha em linhas, eu imprimo uma linha.
também funciona muito bem. É bem legal usar o for each. O for each ele itera uma lista, né? Então você só precisa que seja do mesmo tipo, uma variável de iteração do mesmo tipo. E essa variável só existe aqui dentro. Diminui a complexidade da escrita do for, né? Que o for é bem complexo também, né? Ele tem 3 casinhas para escrever. Aqui eu escrevo uma coisa só, bem menor. Diminui também a referência aqui, fica bacaninha para exibir. Para a gente ver como é que fica. Bem daorinha para fazer também. Isso foi o 21. Então, fiz o 14, 6, 20, 21. Eu quero ver o 22. Vamos ver o 22. É o 22 que eu quero? Ah, não. 22 eu já mostrei com string. 23 já foi. Não quero. Não quero esse agora. Eu quero esse daqui. Hot 13. Hot 13 é bem legal. Hot 13, né? Se chama. Isso é um algoritmo de criptografia. Criptografia é o ato de você embaralhar um texto de tal forma que você possa reverter depois, né? E aí, quando você embaralha o texto se torna ilegível para quem não conhece a regra de embaralhamento ou de desembaralhamento depois, né? E aí, o Hot 13 é uma técnica que chama-se Rotate by 13 Positions, né? Então, você vai rotacionar em 13 posições. Por que 13 posições? Por que esse número cabalístico? Quantos caracteres a gente tem no alfabeto? 26. Então, o Hot 13, ele vai pegar os primeiros 13 caracteres e vai passar para cá, e os 13 últimos ele vai passar para cá. Ele inverte esses caracteres de posição, né? E aí ele sempre move em 13 posições, para cima ou para baixo, e dá certo. E olha só que legal, eu acho que eu tenho uma imagenzinha do Hot 13. Cadê minhas imagens? Fonte, ferramentas, exercícios. Eu coloquei do Hot 13. Deixa eu ver se eu tenho. Aqui eu tenho. Vou colocar aqui nas apostilas também, né? Para a gente ver. Vou colocar nas listas. Eu vou deixar em tudo quanto é lugar que pelo menos não, não vai atrapalhar. Hot 13. Vou mostrar o Hot 13. Olha que legal como que é o Hot 13. O Hot 13 é assim. O que é A, ele substitui por N. E vamos contar. A. O A é 65, né? Vamos ver. Cadê? Aqui. Tabela ASCII. O Azão é 65. 65 mais 13 vai dar 78. 78 é o N. Oh, 78 é o N. E é isso. 65 mais 13 é o N. 66 mais 13 é o O. 66 mais 13 é o O. 67 mais 13 é o P. E assim por diante. E ele é bidirecional, né? Então, quando eu passo da letra M, ou seja, estou do N em diante, eu não faço mais 13, eu faço menos 13. Então, ele volta para trás aqui, ó. E aí, por exemplo, eu tenho uma mensagem aqui, hello. Ele vai substituir o H por U, o E por R, o L por Y, o outro L por Y e o O por B. Então fica Uribe. E isso é criptografado. Você não sabe o que é Uribe. Se você não souber que ele está criptografado com OT 13, você não consegue ler a mensagem. Então é uma forma de proteger as mensagens, né? Isso daí que eu gostaria de criar, né? Gostaria de montar com vocês essa técnica de rotacionamento em 13 posições. E aí vamos fazer baseado no que está aqui o exercício pedindo. O exercício fala: da mesma forma, implemente um programa para criptografar e descriptografar utilizando a cifra de Hot 13.
Ele fala aqui, escreva um programa que apresente um menu com 3 opções. Então, vou fazer esse aqui que é trabalhoso, ele é mais elaborado, né? Então, eu acho que vai ficar legal. E aí, quando o usuário digitar 1, é para selecionar criptografar. Quando digitar 2, é descriptografar. 3, ele sai do programa e ele fica podendo criptografar quantas mensagens ele quiser. Então, eu vou fazer isso baseado no Hot 13. Vamos fazer aqui, então, Hot... Opa, não é esse que eu quero, é esse que eu quero. Um arquivo novo. Não, dá um salvar como? Salva tudo no mesmo lugar. Agora, exercício 30. Esse é legal. Esse é o cara do Hot 13. Vamos fazer esse cara daqui. Eu vou precisar de um scanner para solicitar a leitura, só que eu não vou poder usar somente um scanner, porque eu vou pedir número e vou pedir para ele entrar com texto. Então, vou criar um scanner para leitura de números e outro para leitura de texto. Se vai dar pau ou não, eu não quero pagar para ver, eu já soluciono o problema logo de uma vez. Eu sou muito mais prático pensando dessa forma, pelo menos eu acho. Então, eu peço para ele entrar com uma frase, e eu vou salvar aqui a saída, né? Que é a saída criptografada. Para a gente poder. Então, vou ter uma frase, uma saída criptografada. Contador, não tem contador de nada, a gente não vai contar nada. Eu quero montar um menu. Então, vou montar um menu do. Abre e fecha. While. Aqui, ponto e vírgula. Como eu vou pedir para o usuário informar uma opção em formato numérico, eu vou criar uma variável int opção para ele me informar uma opção. E aí eu vou escrever aqui, né? System.out.println. E aí eu vou colocar aqui acho que é isso. Meus cálculos estiverem certos. Eu vou criptografar. 2, eu vou descriptografar. 3 é a opção sair. Aqui, vou colocar uns tracinhos. Aqui eu vou digitar opção. E aí eu vou deixar de fazer um println e fazer um print. Então, montei um menuzinho. Estou montando o menu. Agora que eu sei que o 3 é sair, enquanto opção não for igual a 3, ele vai ficar repetindo o processo. Vou ler opção. Opção igual nosso objeto de leitura leia, ponto, ele espera a entrada de um inteiro, next int. E aí agora eu vou utilizar uma estrutura switch. Switch, opção, e eu vou testar. Caso o valor digitado seja 1, eu vou fazer alguma coisa. Caso seja 2, vou fazer outra coisa. Caso seja 3, vou fazer outra coisa. Default, né? Opção default. E aí eu faço outra coisa. Vamos lá. Se eu digitar 3, eu vou mandar uma mensagem fim do programa. Só para saber que está saindo. System.out.println. Barra N, barra T, barra N. Fim do programa. Fim do programa. E aí depois ele dá um break. Parou. Se ele cair na opção default, quer dizer que ele não digitou nem 1, nem 2, nem 3. Ou seja,
system.out.println barra n barra p barra n. Eu vou falar para ele opção inválida. Aí ele volta. Agora, se ele digitou 1, ele vai ter que criptografar. Então, se ele digitou 1, ele vai ter que criptografar. Como que eu vou criptografar, né? Vamos lá, vamos começar a nossa brincadeira. Primeira coisa, eu vou pedir para ele entrar com uma frase. Então, system.out.print entre com uma frase. Vou pedir para ele digitar a frase. Frase. E agora eu não posso usar o mesmo scanner, porque o scanner leia, estou lendo números. Então, leia str, leia string, ponto, next, line. Ele digita a frase dele. Qualquer frase, não me importa, é uma frase. Tem os caracteres que eu quero, número, a gente só vai fazer com os caracteres alfabéticos, mas número ou não, não me importa. Então, aqui eu fiz. A partir do momento que ele inseriu a frase, eu vou zerar a saída agora, estou garantindo que fique em branco, e eu vou fazer um laço. For, e eu vou varrer a minha frase. Int, posição atual começando em 0, posição atual menor que frase, ponto, seu comprimento, e isso daqui é uma string. Abre e fecha parênteses. Posição atual, mais. Então, belezinha. Fiz lá o meu lacinho. Ele vai iterar todas as posições da minha frase digitada. Vai iterar todas as posições. O que eu quero testar é o seguinte. Se a letra está em A, de A até M, eu somo 13. Se ela está de N até Z, eu subtraio 13. É isso que eu quero fazer. Então, se a frase, ponto, caractere na posição atual for maior ou igual a e frase, ponto, caractere na posição atual for menor ou igual a M, eu vou somar 13 ao caractere e jogar na saída. Saída mais igual a frase, ponto, char at, da posição atual, o caractere eu somo 13. Então, mais 13. Se não, eu subtraio 13? Não, porque pode ter espaço, pode ter número, eu tenho que testar. Então, eu não vou usar um else aqui. De propósito, eu não vou utilizar um else, porque eu sei que se estiver em outra faixa, dancei, porque não é somente caracteres numéricos, né, que eu estou testando aqui. Não são só caracteres alfabéticos, né? Eu posso ter números, espaço, então pode dar problema. Então, eu vou fazer isso daqui. Agora, eu quero testar se está de Z até o N, né? Então, de N até Z, o que eu faço? Eu não somo. Eu subtraio. Então, eu não somo, eu subtraio. Só que ainda tem um detalhe. Eu não posso simplesmente fazer dois ifs separados. Porque se eu fizer dois ifs separados,
aonde que eu vou copiar os caracteres especiais, tipo espaço, exclamação, os caracteres numéricos? Não vou, né? Então, por conta disso, eu vou usar aqui a estratégia do else para a gente poder ir montando, né? Então, vou usar aqui else para testar isso daqui. Vou fazer aquele esqueminha de colocar tudo na linha, para ficar parecendo que eu estou testando como se fosse um else if, sem existir esse negócio. E se não for nenhum desses casos, o que a gente faz? Simplesmente copia os caracteres. Se for de A a M de Maria, eu adiciono 13. Se for de N a Z, eu subtraio 13. Se não, eu só copio o caractere. E aí a gente tem o processo de criptografia. E isso daqui depois a gente tem a saída. E eu vou apresentar, né? System.out.println saída, saída. Tá lá, a minha saída. Após isso, eu vou dar um break. Eu vou fazer esse teste usando o hello. Então, compilei, rodei, e a gente tem um probleminha aqui, né? Vou fazer os testes primeiro do nosso menu. Vou digitar 9, não tem opção 9, opção inválida. Vou digitar 3. Tchau, fim do programa. Tem digite uma frase aqui para o final. Tem isso aqui, ó. Aqui. Por isso que apareceu aquele digite uma frase lá. Voltando aqui, vou digitar opção 1. Entre com frase. Puxa, já não gostei. Sim. Entre com uma frase. Agora tá bonito. Entre com uma frase. Compila, roda, 1. Entre com uma frase. Eu vou escrever hello. E olha a saída. Hello. Porque está minúsculo, eu só testei maiúsculo. Temos esse problema aí para resolver. Mas vamos tentar criptografar com tudo maiúsculo. Hello. Aí ele gerou um monte de número. Putz, gerou um monte de número. Mas provavelmente são os caracteres certos. A gente só precisa ter certeza que são os caracteres certos. Quando a gente faz isso daqui, ele está transformando isso em número. Então, eu preciso fazer o seguinte. Char, vou converter isso para char, e char. Agora, beleza. Esse aqui não precisa porque já é char. Então, tá tudo certo. Vamos lá, um hello maiúsculo. Iribi. Convertemos. Então, a gente tem a mesma saidinha aqui, ó lá. Uribe, né? Uribe. Olha lá, Uribe. A gente conseguiu o nosso Uribe. Então, Uribe. Só que tem um negócio muito legal dessa criptografia. Ela é uma criptografia cíclica. Então, se eu... É para copiar Enter, né? Se eu executar de novo e agora eu colocar Uribe, ele sai hello. Então, ela é uma criptografia cíclica. O mesmo processo que eu uso para criptografar, eu uso para descriptografar. Então, ela criptografou, descriptografou. Rodou de novo, mesmo processo, criptografa, rodou o mesmo processo, descriptografa. Criptografa, e vai numa boa. É muito legal. Então, a gente pode utilizar uma característica muito interessante do switch. Então, vou pegar aqui característica do switch, característica dele. Então, case 1 ou case 2, ele faz isso daqui.
entre com a frase e aí ele vai rodar. Vamos experimentar com um espaço, por exemplo. Daqui a pouco a gente arruma com como é que é? O caractere maior, né? O caractere maiúsculo. 1. Hello. Hello. Só porque eu sei o que dá o hello. E ele faz bonitinho e ele não interfere no espaço. Isso que é legal, né? Ele não interfere no espaço. Então fica bonitinho. A gente precisa resolver o problema do M. E aí a gente tem um problema gigantesco, né? E ele vai pegar um ou pegar outro. Então a gente tem que testar. Então é isso daqui ou isso daqui em minúsculo. Então é isso daqui ou isso daqui. E a mesma coisa a gente vai fazer desse lado. Zzinho, Nzinho. Soma 13, maiúsculo e minúsculo. Vamos ver se funciona, né? Aqui tem um ou e um ou. Quebrei em duas linhas para ficar mais fácil visualizar. Compilou, rodou, e eu vou criptografar, e eu vou escrever hello para ver. Ele faz com a letra maiúscula e minúscula, fica legal, né? E aí, se eu escrever agora para descriptografar e colocar URR, não, URYYB, ele mostra o hello de volta. Olha que daorinha, né? Fica bem legal. E aí a gente pode sair à vontade, sem problema nenhum. Então, esse aqui é o algoritmo de criptografia por rotacionamento em 13 posições, vulgo Hot 13. E isso daqui é a criptografia Hot 13. Para qualquer frase, ela funciona bem. Então, é a nossa brincadeirinha. A gente fez uso da característica do switch, porque eu fiz dois testes, né? Então, case 1 ou case 2, tanto faz, ele vai rotacionar, tá tudo certo. Ele cai e mostra para a gente, fim do programa, opção inválida, e a gente viu a montagem de um menu. Esse daqui ficou legal porque eu acho que a gente usou bastante coisa. A gente usou o do while, usou o switch, usou if, usou for, a gente montou um menu de opção, a gente usou dois scanners, então ficou bem legal. Acho que foi um exercício bem completo para a gente testar, né? E eu acho que é isso. A gente resolveu o 30, que eu achava que era importante também de vocês verem, porque dá para resolver agora o Zenit Polar, que é uma outra criptografia bem interessante. Só que o Zenit Polar, diferente do Hot 13, ele tem a seguinte característica. Cadê o Zenit Polar? O Zenit Polar, ele vai simplesmente trabalhar em cima das palavras Zenit, ele substitui o Z por P, o E por O, o N por L, o I por A, o T por R. E o polar, quando ele acha uma dessas letras, ele substitui aonde é P por Z, aonde é O por E, aonde é L por N, aonde é A por I e aonde é R por T. Então, tem essa característica, é vice-versa, né? De um lado e do outro, tanto maiúsculo como minúsculo. E uma coisa muito importante dessa característica aqui do Zenit Polar: as letras da primeira palavra não podem existir na segunda palavra e vice-versa. Não pode haver letras iguais. Enquanto o Hot 13 faz com 13, esse aqui faz com 5, mas as posições são quaisquer desde que não repita. É a mesma coisa, muito similar, então, ao esquema do Hot 13. Porém, a gente usa apenas 5 letras para fazer a substituição. E aqui tem alguns exemplos de como que ficaria criptografado, né? Uma leve justiça leva a várias compreensões. Anonymous. Aí, umi novo justiça, novis vitais, alguma coisa assim. Tá lá, ele substitui os caracteres, é bem legal.
E também é da mesma forma, se eu rodar esse, é também um caractere, é um algoritmo cíclico, se eu rodar o Zenit Polar novamente no criptografado, ele descriptografa. Isso que é o legal, né? Ele faz e ele desfaz com o mesmo algoritmo. Então é bem interessante esse daqui. Existem outras técnicas, mas essas são as mais interessantes que eu separei, que são simples, mas já dá para a gente brincar bastante, né? Gostaram? Dúvidas? Muitas? Nenhuma? Códigão do Zenit Polar, esse aqui não, do Hot 13, né? Tá aqui.